missões aos filhos. Então vocês ouvirão nessa mensagem eu falar várias vezes a palavra paz. Algumas vezes eu vou falar as palavras avós. E daí você deve pensar, então por que eu vim nesse culto, né? Não somos os 12. Mas assim, na verdade, os pais não devem apenas fazer missões com os seus filhos, ou os avós com seus netos, mas com todas aquelas crianças que estiverem ao seu redor. Todas aquelas crianças que você tem oportunidade de ensinar, de pegar o Evangelho e viver o Evangelho para elas. E também para aqueles que ainda não são pais e avós, da mesma forma, nós precisamos visar o Evangelho para as crianças também. Não podemos esquecer, não podemos ignorar isso. Nós precisamos pregar o Evangelho também a eles. Deixai os pequeninos irem a Cristo. Salmo 71, de 13 a 18. Eu vou ler vários textos, tá? Então, o primeiro é Salmo 71, de 13 a 18. Lerei aqui na NVI, tradução NVI. Os irmãos podem acompanhar aí na sua tradução. Não sei se ali tem NVI, nem NVI. Salmo 71, 13 a 18. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, e do teu poder às futuras gerações. Então, este homem aqui idoso, não sabemos quem escreveu esse salmo, mas ele, dá para notar aqui no versículo 18, agora que estou velho, de cabelos brancos, então um homem idoso, ele estava passando por algumas dificuldades, porque ele diz ali no versículo 13, pereçam humilhados os meus acusadores. Então, ele sendo idoso, ele estava passando por várias pessoas estavam acusando de alguma coisa. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar. Então existia um grupo de pessoas que estava perseguindo ele, querendo prejudicá-lo. Ele estava passando por problemas, por dificuldades na sua vida. Pessoas queriam o mal dele, queriam dar rasteira nele, né? Passar o rodo nele, né? Como se diz na nossa cultura. E é interessante a maneira que ele age, porque ele poderia agir assim: eu vou planejar para me vingar, eu vou fazer algo, né? Ou ele poderia, Deus não está comigo, olha o que ele permite na minha vida, então eu vou pecar mesmo, eu não vou estar nem aí com as coisas do Senhor, Deus. Mas não é essa a atitude dele. Esse homem idoso, ele diz o seguinte, no versículo 14: eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Ou seja, não vou perder minha esperança, eu vou te louvar mais ainda. Não é o costume da maioria, né? Os crentes geralmente desanimam. Ele diz, não, eu vou continuar fazendo mais ainda. Não vou desistir. E ele continua, versículo 15: a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus teus incontáveis atos de salvação. Ou seja, eu vou ter esperança, eu vou continuar te louvando mais do que antes e vou proclamar o Evangelho. Vou falar da tua justiça e vou falar dos teus atos de salvação. Versículo 16: falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça, mais nem outra justiça, não a minha justiça ou outra justiça, só a sua.
e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Olha o que ele está dizendo, que ele era um crente desde quando ele era novinho, desde quando esse homem era uma criança, um adolescente. Juventude pode significar os dois, na verdade. Então ele diz, desde a minha juventude, o Senhor tem me ensinado, e até hoje eu anuncio as suas maravilhas. Então desde criança o Senhor me ensinou, e hoje eu continuo anunciando as tuas maravilhas. E Senhor Deus, não será por causa dessas dificuldades que eu estou passando que eu vou desistir de servir, eu vou te servir mais ainda. E o versículo 18, então ele diz aqui, agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. Ele está fazendo um pedido para Deus, e com certeza Deus não abandonou ele, né? Mas qual é o motivo que está pedindo para Deus não abandonar ele? Senhor Deus, é porque eu sou tão egoísta que eu não quero ficar sozinho, eu quero que o Senhor não me abandone, porque eu quero ainda ver os meus inimigos por baixo, como no início da oração ali. Não. Qual foi o motivo que ele pediu para Deus não abandonar ele? Está lá? É o 18, né? Isso. NVI, isso aí? Qual foi o motivo? Para que eu possa anunciar a tua salvação aos nossos filhos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força, aos nossos filhos, do teu poder às futuras gerações. Então, que testemunho impressionante. Esse salmo é um salmo de lamento de uma pessoa idosa que expressa a sua fé em Deus em meio a dificuldades de perseguição. E ele expressa a confiança em Deus, daquele, por muitos anos de sua vida, aquele que sempre foi seu Deus por muitos anos da sua vida, e ele demonstra a sua intenção de continuar proclamando a justiça de Deus, os feitos de Deus e a salvação de Deus às crianças e futuras gerações. Versículo 15 e 18, Versículo 15 diz lá: a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. E o 18, não me abandones para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Então eu vou falar aos nossos filhos, ele está dizendo assim, ele não está falando aos filhos dele. Ele provavelmente tinha já, se os filhos que ele teve geraram então filhos, então ele tinha netos, ou até bisnetos. Mas a forma que ele fala é nossos filhos, os filhos de Israel. Então, olha a responsabilidade que eu tenho para com meus filhos e com os filhos dos meus irmãos da minha igreja, ou da minha geração, essa geração perdida, desse mundo aqui. Então, precisamos falar de Deus constantemente às crianças, principalmente às nossas crianças. Nós não devemos ter elas como algo que supra nossas necessidades. Nós não devemos ter as crianças ou os nossos filhos como um troféu. Eu vou ler aqui de Paul Tripp o que eu quero dizer com isso. Ele fala assim, o texto de Juízes 2, de 5 a 15, descreve uma das situações mais tristes de toda a história. Trata-se da descrição que chama a atenção para a importância da família naquilo que Deus está fazendo na terra. No relato, descobrimos que a primeira geração de israelitas que cresceram na terra prometida não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Versículo 10. Atente para essas palavras. Elas nos deveriam chocar. A primeira geração de filhos que cresceram na Palestina não sabia que Deus era e nem conhecia as coisas maravilhosas que ele fizera para libertar e sustentar o seu povo. O que aconteceu? Eu estou um pouco parafraseando aqui as palavras de Paul Tripp. De que forma isso pode ter acontecido? Como que os filhos dos israelitas não conheciam a Deus? Como eles poderiam não saber sobre as pragas, o mar
ir até Jericó, que eu vou falar mais adiante. Como? O que saíra errado? Como os filhos dos israelitas cresceram confortavelmente adorando a outros deuses? Como pode isso? Então os profetas, eles fazem uma pergunta: os profetas de Israel deixaram de cumprir a seu dever? Se nós lermos, a gente vai ver, não. Os sacerdotes foram negligentes? Ainda não. Claro, certas épocas eles foram. Então ele diz, não, a falha não era deles. O principal erro foi a família não ter realizado aquilo que Deus pretendia que ela realizasse. Quando Israel estava se preparando para entrar na terra da promessa, Deus falou sobre os seus propósitos para a família. O plano de Deus está registrado em Deuteronômio 6. Essencialmente, Deus diz o seguinte: planejei a família para ser minha primeiramente, para ser minha primeira comunidade de aprendizado. Não há melhor contexto para ensinar as verdades que devem ser ensinadas para que meu povo possa viver da maneira como deve viver. Deus diz: vocês pais, é vocês que moram com seus filhos. Vocês estão presentes quando eles se deitam. Vocês estão presentes quando eles se levantam. Vocês estão presentes durante os muitos dias da vida de uma criança. Ensine a seus filhos. A família será a sala de aula. Muito interessante isso que ele fala. Porque eu já vi milhares e milhares, desde quando eu me converti, de pais dizendo: vamos para a igreja, vamos levar essas crianças para a igreja para ver se eles se endireitam lá na igreja. Mas se em casa o pai é idólatra, a mãe é idólatra, não vai adiantar. Para alguns até adianta, né? Não vai ir muito para frente. Porque a base do seu filho, onde ele está vendo, ele está convivendo quase, praticamente 24 horas, é lá com os seus pais. E o que ele vê, o que ele aprende é na sala de aula. Então Paul Tripp, ele continua assim: os pais têm oportunidades únicas de instruir a seus filhos, oportunidades que ninguém mais terá, por morarem juntos. Deus nos manda aproveitar as oportunidades ao máximo. Como você sabe, a família é radicalmente diferente da sala de aula, como cenário para o aprendizado. A sala de aula é um vácuo, separado da vida. Nas classes, nós nos desdobramos exaustivamente para recriar a vida, a fim de que possamos estudá-la, enquanto a família é vida. Isso aqui está falando com respeito à própria igreja. Na igreja, nas classes, é muito bom e tudo, mas a gente precisa se esforçar, os professores precisam se esforçar para recriar o que é a vida. Em casa, na família, estão vendo a vida em bloco, o que é verdadeiramente a vida. Ele continua: na família, a vida é trazida não somente às nossas portas, mas às nossas cozinhas, quartos e cantos. Na família, a vida acontece a toda a nossa volta e implora para ser questionada, avaliada, interpretada e discutida. Não há fórum de instrução sobre a vida que seja mais consistente, fértil e dinâmico do que a família, porque isso é exatamente o que Deus planejou que a família fosse, uma comunidade de aprendizado. Porque quando nós viemos para a igreja, nós tomamos um banho, nós nos arrumamos e nos vestimos de crentes e o nosso palavreado muda para ser um palavreado de crente. E o ambiente todo, ele é direcionado para isso. Mas em casa é diferente. Quando eu estou doente, quando há um conflito, quando eu não preciso medir e cuidar das palavras e eu posso então falar algum palavrão para minha esposa, para meu esposo, ou ser injusto com meus filhos e vice-versa, é bem diferente. É a sala de aula real, é a vida real. Então, precisamos falar constantemente às crianças, principalmente às nossas crianças, não podemos esquecer delas. Precisamos fazer missões com as crianças. Elas são importantes. E uma igreja que não leva a sério o ministério com as crianças é uma igreja matura. Desde o berçário desde o berçário, as crianças devem ser ensinadas a respeito do temor a Deus. O berçário de uma igreja não deve existir somente com o objetivo de cuidar, brincar e se deleitar com os bebês, que é maravilhoso, mas não é o principal objetivo, é secundário esse objetivo.
O objetivo principal é ensiná-los do Evangelho. Pais crentes que não ficam constantemente ensinando seus filhos sobre o temor de Deus, podem até terem bons filhos, moralmente e profissionalmente. E muitas vezes são pais que levantam a bandeira do troféu. Olha o que eu fiz com meus filhos. E que para Deus, para a entrada no céu, não vale. Mas que podem não ser tementes a Deus. Deixar os filhos por conta própria, em suas escolhas, não é algo sensato aos pais fazer, porque eles são pecadores iguais aos demais. E o pecado produz insensatez, e a insensatez produz escolhas insensatas. Então, o que eu quero dizer com isso? Pais muito liberais, também o outro extremo é errado, mas eu não quero focar agora no outro extremo. Não, eu deixo meu filho à vontade de tudo, mas ele é pecador. O pecado produz insensatez, e a insensatez produz escolhas insensatas. É óbvio isso. Provérbios 1, de 1 a 11 diz assim, ó: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de teu pai, e não despreze o ensino de tua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Já no passado, algum filho me perguntou: tá, mas se o ensino do meu pai e o ensino da minha mãe for antibíblico? É diferente. Eu não vou fazer nada antibíblico, mas eu vou seguir tudo que a Bíblia ensina. Se o que eles ensinam é bíblico, eu devo segui-lo, seguir as suas orientações. Versículo 10: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, não faça isso, não vá com eles. Agora, Provérbios 1, de 20 a 33: a sabedoria clama em voz alta nas ruas. Vocês viram que a primeira parte aqui diz que o insensato, ele não aceita o bom conselho, a sabedoria que vem de Deus, ele não aceita. Claro, o insensato aqui não está se referindo, está se referindo a qualquer pessoa, um adulto também, né? Mas, então é por isso que, se eu deixar o meu filho as escolhas próprias, ele vai escolher insensatez, porque ele é pecaminoso. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me clamarão, me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Até aqui que ele está dizendo: olha, eu estou oferecendo a minha sabedoria, você não quer, você quer seguir o seu coração, a sua vontade? Beleza, tranquilo, vá, eu vou deixar. Aquilo que vocês temem vir sobre vocês, virão.
E quando vocês me clamarem, eu não vou atender. Não adianta ficar clamando, não vou atender. Olha que coisa terrível isso. Né? Que coisa terrível. Deus ele é maravilhoso, a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar porque a igreja, ela é muito importante, ela é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é importante. Então nós não devemos ficar humilhando a igreja, rebaixando a igreja. E às vezes há atitudes assim, né, de parece que tem que fazer concessões a certas pessoas para que voltem para a igreja. Não tem que fazer concessão nenhuma, a gente tem que seguir o que a Bíblia ensina e pronto. A igreja tem que se rebaixar a certas pessoas para que elas venham. Não, a gente tem que pregar o Evangelho, se você precisa convencer ela do pecado, ela precisa saber que é pecadora e ela precisa vir e pedir perdão, porque ela pecou contra Deus, porque ela ofendeu o corpo de Cristo. Ela zombou do corpo de Cristo, ela humilhou o corpo de Cristo com a atitude dela. A gente não tem que ficar nesse negócio, coitadinho, vem, volta, não sei o que, aqui para dar número. Não. O corpo de Cristo é muito importante. Cristo morreu pela sua igreja, ele morreu pelo seu corpo. Ela é importantíssima, ela tem autoridade. Então, nós precisamos cuidar com essas coisas, porque é o que Deus fala aqui em Provérbios. Ele continua lá no versículo 32: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nem mal. E agora Provérbios 2, de 1 a 8. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Vocês viram a diferença? O rebelde, quando ele clama a Deus, Deus não ouve ele. Ele não está falando do pecador lá atrás, ali ele não está falando de pecador, tá? Pessoas que estão mal espiritualmente e que são pecadores, não está falando desse, ele está falando do rebelde, aqui a gente percebeu que é um rebelde, aquele que Deus ele oferece o Evangelho e a pessoa diz: eu não quero saber. Eu não quero saber dos teus conselhos, eu não quero saber do teu Evangelho. Esse é o rebelde. Deus trata assim o rebelde. Ele vai clamar e Deus não vai atender. Agora aqui, ele está dizendo aqueles que não são rebeldes, que clamam a Deus, ele atende e dá. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Mas pode ser que os pais ensinaram constantemente o temor de Deus aos seus filhos, e alguns deles não seguem a Deus. A questão está em que o filho precisa acolher tais ensinamentos em sua vida. Há muitos pais que seguiram a cartilha, que seguiram isso, e ensinaram os filhos no caminho certo, e ele não seguiu. O pai não tem que ficar se remoendo. Eu sou culpado, eu fiz alguma coisa errada. Não, eu fiz certo, eu ensinei, eu preguei e vivi, em casa e fora de casa. Mas o meu filho não escolheu. Ele não quis escolher. E nós vimos isso aqui em Provérbios. A questão está em que o filho precisa acolher esses ensinamentos. Então, assim, não quer dizer que eu vou ensinar e pronto, é uma mágica. Eu vou ensinar e ele vai se converter, vai virar um missionário e vai ganhar o mundo para Cristo. Não quer dizer nada disso. Eu vou ensinar e a outra etapa é eu orar para que ele aceite aquilo que eu ensino, que ele acolha aquilo que eu ensino. Então, por isso que eu quero dizer, pai, não desanime. Não desanime jamais. Você não tem mais filhos? Ensine aos outros que você tem oportunidade. Seja um missionário aos outros que você tem oportunidade. E é mais fácil ele acolher quando está sendo constantemente exposto a tais ensinamentos do que o contrário. Então, continue sempre. Pode ser que algum não deu certo? Pode ser. Caso que ele não atendeu, mas é muito mais fácil o filho atender de você ensinar constantemente, que você desanimar e não ensinar mais, porque
ele não estará mais sendo diariamente exposto ao Evangelho, aos ensinamentos do Evangelho. Pode haver milhares de testemunhos de filhos de crentes desviados, pode haver, sim, mas também há milhares de testemunhos de homens e mulheres que colocaram sua fé em Cristo quando eram crianças, que dedicaram suas vidas ainda quando adolescentes e que Deus tem usado grandemente na sua causa nesse mundo. Há muitos testemunhos desses. Eu poderia citar muitos aqui. Alguns conhecem aqui a dona Jane. Ela colocou a fé com 4 anos de idade e continua firme até ela. Eu não estou aqui, eu poderia usar exemplos de brasileiros, e tem muitos também. Tá? Estou usando o dela que muitos conhecem, né? Não quero ser imparcial aqui com nação, nada disso. Deus abençoa lá e abençoa aqui em todas as áreas. Isso é maravilhoso. Nós temos muitos e muitos homens e mulheres que foram alcançados quando eram crianças, aqui no Brasil mesmo e aqui no Sul mesmo, e continuam firmes, honrando a Deus onde Deus tem chamado eles. Então nós precisamos olhar para essas histórias e testemunhos positivos. Precisamos investir mais nas crianças da sociedade, nas crianças da igreja, nos nossos próprios filhos, e deixar o Senhor orientar cada um deles na sua santa vontade. Shedrick, citando sobre Davi, o rei Davi, em seu livro A Verdade sobre as Mentiras, lá no capítulo que fala sobre o nosso legado, ele fala sobre isso, no capítulo Nosso Legado, ele escreveu o seguinte: por fim, o padrão de Davi é prático. Ele armazenou recursos de modo que as pessoas depois dele pudessem trabalhar e construir para o reino de Deus. Como cristãos, somos chamados a investir nosso tempo, talento e tesouro na vida da igreja e a missão de Deus. Na verdade, da forma como agimos, não seremos propensos a ceder à tentação de usar todos os nossos recursos para o ganho pessoal. Então, que maravilhoso o que ele disse. Mas quem começou aqui foram irmãos e irmãs norte-americanos, mas não foram só eles. Vocês continuaram. Não podemos esquecer disso. Mas pastor, eu estou 1 ano só aqui, mas você que está 1 ano aqui, você tem contribuído para missões? Sim, então você tem contribuído para dar continuidade ao que foi iniciado um dia. Então, há homens e mulheres de Deus lá e aqui, corajosos lá e aqui, fiéis a Deus lá e aqui, e no Japão e na África. E a nossa igreja tem ajudado isso. Agora, com os 2 últimos, pastor Lúcio, para iniciar, olha o que a nossa igreja tem feito. A nossa igreja tem feito o que homens e corajosos fizeram norte-americanos há alguns anos aqui. Nós agora estamos sendo corajosos e fortes. Vocês, igreja, IBV, têm sido homens e mulheres corajosos para ajudar o pastor Lúcio a iniciar algo do início, iniciar algo lá em Sergipe. E também aqui tem homens e mulheres brasileiros fortes e corajosos que decidiram também começar uma obra lá no Rio Grande do Sul. É isso que ele está falando. Nós investimos os nossos recursos na obra de Deus. Lembram de Maria e Marta, lá em Lucas 10, 38 a 42, onde Marta reclama para Jesus que ela estava fazendo todo o serviço e Maria estava somente ouvindo os ensinamentos de Jesus? Vocês lembram dessa história? E Jesus responde a Marta nos versos 41 e 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. De imediato nós pensamos, Marta estava fazendo o que não prestava e Maria o que prestava. Não, não é isso. Jesus não falou isso aqui. O que Jesus falou assim, Marta, o que você está fazendo é importante, sim, mas é secundário, perto, em comparação do que Maria está fazendo, o que Maria fez.
Jesus não quis dizer que ela não estava fazendo algo importante, mas o que Maria escolheu fazer era mais importante ainda. 1 Crônicas 28, de 9 a 10 diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Davi falando para o seu filho Salomão. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e vamos ao trabalho. Então o que estava acontecendo aqui? Davi estava passando o reino para o seu filho Salomão. E Salomão já era adulto. E olha o que Davi fala: reconheça o Deus de seu pai e sirva de todo o coração e espontaneamente. Salomão não nasceu lá no lar, vamos colocar assim, entre aspas, no lar cristão. Salomão não ouviu do Evangelho desde quando nasceu. Mais uma vez, Davi batendo o martelo, enchendo as paciências de Salomão, falando a mesma coisa sempre. Precisa de novo tudo isso? É como se Davi estivesse dizendo o seguinte ao seu filho Salomão: você deseja ser um bom rei, Salomão? Tema a Deus e tenha um relacionamento real com Ele. Essas palavras de 1 Crônicas mostram Davi entregando então o bastão do reino, para seu filho Salomão. E o que me chama a atenção é que Salomão cresceu ouvindo sobre o temor de Deus, e ele ouviu sobre Deus toda a sua vida. E essa advertência de seu pai, nesse momento, parece redundante, Parece que Davi fica martelando na mesma tecla. Salomão já sabia de tudo isso. Precisava mais uma vez seu pai Davi lembrar. Na verdade, o que Davi está dizendo é o seguinte: Salomão, você ouviu falar do temor a Deus durante toda a sua vida. Mas Salomão, agora você precisa conhecer o Deus de que te falei o tempo todo. Você precisa ter um relacionamento real com Deus, verdadeiro com Ele, se desejar ser um bom rei e ter uma boa vida sobre a terra como líder, pai, esposa e etc. Agora, Salomão, você precisa viver aquilo que eu te ensinei toda a vida. E é isso que cada pai e mãe deve fazer com o seu filho. Sempre martelar na mesma tecla, sem ser chato, desconfortável e inconveniente. Às vezes precisa ser, claro, mas sempre precisamos relembrar nossos filhos sobre o temor a Deus. Na verdade, precisamos fazer como Davi e dizer para eles, quando chegar o momento que eles deverão andar pelas próprias pernas, quando vão morar sozinhos, ou quando se casam, ou chegam a determinada idade, que eles devem, mais do que nunca, colocar em prática tudo o que ouviram sobre Deus durante a vida deles. Que agora eles devem ter um relacionamento mais firme e profundo com Deus. Eles devem viver de forma mais intensa em suas vidas. Eu falei que ia falar do Rio Jordão, e agora chegou o momento, Josué 4, de 4 a 7. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então, só para dar aqui eles precisavam passar o Rio Jordão, eles iam em direção a Jericó, e eles já passaram por Jebel, e agora eles precisavam passar o Rio Jordão. E o que aconteceu aqui é que Deus disse, vocês vão passar o Rio Jordão e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, ou seja, 12 pedras. E colocar uma pedra no ombro não era pequena, era uma pedra considerável. Então eles precisavam pegar a pedra de onde? Do leito do rio. Olha que interessante, versículo 6. Por que fazer isso? Para que seja sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significam essas pedras? Então por que eles tinham que pegar aquelas pedras?
vocês já vão ver que eles fizeram uma coluna com aquelas pedras, aquelas 12 pedras, nas margens do rio, tá? Fora, longe das margens do rio, eles fizeram uma coluna. Qual o motivo? 2 motivos. Um é para que eles sempre, ó, fala ali, ó, para que isso seja por sinal entre vocês. Vocês não se esqueçam do que eu fiz e dos vossos filhos, para que vocês falem com os vossos filhos o que eu fiz. Então lhes direis para os filhos de vocês que as águas do Jordão foram cortadas de diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Agora Josué 4, de 20 a 23. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna, em Gilgal. Então, bem mais adiante, né? A cidade mais adiante aí. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, o vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Isso é uma maravilha. A irmã Lucimara está por aí, está lá, a irmã Lucimara. Ela sempre me conta, várias vezes me contou uma história aqui. Muitos anos atrás, caía chuva, não tinha nem o calçamento aqui naquela época, e o Rodrigo está sempre ouvindo, desde criancinha, né? E eles tinham que vir com o pé embarrado, debaixo de chuva e tudo, e aqui trocava os calçados, né? Algum lugar aqui trocava os calçados e entrava. E o filho dela sempre ouvindo, desde pequenininho, né? Que idade você tem hoje, Rodrigo? Isso não te impressiona? Nunca te impressionou? A fidelidade de Deus sobre a mãe dele. Então nós temos um testemunho de uma mulher, não estou aqui querendo orgulhar a dona Lucimara, que se manteve firme todos esses anos na Igreja Vitória, sustentando, ajudando. Tem mais aqui, eu lembrei agora só da Lucimara, mas não quero deixar ninguém de fora, todos vocês são importantes para a igreja. E que tem sustentado a igreja todos esses anos. Isso é uma maravilha, o seu filho ouvindo isso. E o seu filho vendo, né, o Rodrigo, poxa vida, agora a gente não precisa mais fazer isso, a gente tem casa, as ruas são todas asfaltadas, a igreja ali, tem até cascalho de fora abrida, né? E como que a gente chegou nessas condições? Porque Deus abençoou a vida de cada um de vocês, e cada um de vocês tem contribuído aqui, para que aquele legado que os nossos irmãos norte-americanos nos deixaram no início lá, nós continuamos ali. Isso é maravilhoso, é um testemunho. Então o capítulo 4 do livro de Josué relata, esse é o símbolo da irmã Lucimara. O símbolo aqui deles era a coluna de 12 pedras tirada do leito do rio. E o capítulo 4 então, do livro de Josué relata a travessia do povo hebreu e seu exército pelo rio Jordão em seco, porque Deus fez o milagre de cortar as águas, formando um corredor no leito do rio, para que eles passassem em seco ao outro lado. Né? Se hoje tivesse alguns, não sei, de repente, sei, né? Alguns fiéis eles possam dizer: olha, hoje nós temos uma ponte, tá? Que passa para o outro lado. Mas naquela época não tinha. Deus fez assim, e nós cremos. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para as pedras, que alguns deveriam tirar do leito do rio e formar uma coluna em Gilgal, como um memorial. Seria um memorial para os próprios adultos daquele tempo e para seus filhos do futuro. Cada vez que eles olhassem para aquela coluna de pedras, eles deveriam lembrar dos feitos milagrosos de Deus sobre o povo. Eles deveriam lembrar da provisão em todos os sentidos. Eles deveriam lembrar que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eles iam lembrar assim, essas pedras aqui é um memorial, essas 12 pedras, que as 12 tribos, não são 11 pedras, não são 11 tribos, foram 12 tribos de Israel passaram pelo Jordão. Deus sustentou de todas as formas o nosso povo hebreu. E Deus ainda levou o povo hebreu lá para Jericó, e Deus
Jericó era a cidade mais fortalecida daquela época, né? Ali na região. E Deus derrubou as muralhas de Jericó para que nós entrássemos em Canaã. Era a porta de entrada para Canaã. Foi Deus quem fez tudo isso. Então, pais, quando você estiver passando por alguma dificuldade, não reclame a Deus. Por favor, não queira imediatamente procurar o seu conforto do seu filho. Pode ser que Deus queira mostrar algo na sua vida e do seu filho para que seja um memorial para a sua família para sempre. Então, não use de recursos desse mundo para tentar escapar disso. Pode ser que Deus esteja providenciando aquela oportunidade para você. Porque, de repente, você consiga até não passar por aquilo, não passar por aquela dificuldade. Por você agir de forma que consiga desviar daquilo. Você perderá a bênção, você não terá nunca na sua vida e na sua família um memorial para falar para os seus filhos. Você sempre agiu na sua força, você sempre agiu no seu jeito, você sempre agiu desconfiando que Deus iria suprir. E você nunca vai poder falar: olha, naquela época assim assado, até estava desconfiado, mas eu confiei no Senhor e Ele não nos abandonou, Ele nos ajudou. Isso implica em que nós somos esquecidos dos feitos de Deus sobre nossas vidas, irmãos, e que precisamos de símbolos físicos para nos fazer lembrar do que Deus fez por nós. A ceia do Senhor é um desses símbolos mais memoriais. Às vezes, vivemos de forma que esquecemos que Cristo veio a esse mundo por nós, que Ele morreu a terrível morte na cruz por amor a cada um de nós, que Ele suportou todo escárnio, humilhação, tortura verbal e física como ovelha muda por nós. E a realização constante da ceia do Senhor como um símbolo memorial nos faz recordar de todas as bênçãos feitas por Deus por nós. Então, quando no futuro os filhos dos israelitas perguntassem o significado daquela coluna de pedras, os adultos poderiam dizer o seguinte: essas pedras, filhos, netos, são do leito do Rio Jordão. Pode pesquisar. Você não vai encontrar esse tipo de pedra fora do leito. Portanto, Deus abriu o Rio Jordão e o povo hebreu passou por ele, pelo seu leito, e trouxe algumas pedras para esse memorial. Você pode verificar, não é fake news, não. São pedras que foram retiradas do leito do rio que Deus secou para o povo passar. Então, se tivesse algum dos filhos dele meio ateu lá, eu duvido. Tá bom? Pesquisa então, essas pedras aqui não se acham em nenhum lugar. Essas pedras que estão aqui, só tem um lugar, no leito do Rio Jordão. Como é que a gente foi lá? Não tinha mergulhador, não tinha o que tem igreja para mergulhar, para pegar as pedras. Máquina. Então aconteceu isso que a gente está falando. Deus secou o rio. Você pode ter fotos, imagens, você pode ir a certos lugares do passado e relembrar o que Deus fez. Você pode passar em frente a algum lugar, uma casa onde morou, um bairro. Você pode mostrar como era a igreja antes e depois. Nós fizemos isso com fotos aqui, né? Você pode falar de certos irmãos da igreja sobre como eram e o que passaram há 20 anos atrás, sei lá, ou mais, e como estão suas vidas agora. Então foque nos seus filhos e nos filhos de seus filhos, para aprenderem na teoria e na prática o temor de Deus. Deixai os pequeninos irem a Cristo, ou deixai as crianças irem a Deus. Esse é o título dessa mensagem. Nós podemos encontrar esse título em Mateus 19,14, que Jesus diz assim: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E de quem são os pequeninos? São nossos? Não. Eu quero ler mais uma vez o que escreveu aqui Paul Tripp. A briga pelo último pedaço de sobremesa. Vai pensando aí. Vocês pais, aqueles que tiveram mais que um filho. 2, a briga pelo último pedaço de sobremesa. A briga pela coxa, né? A coxa da galinha. Hoje é tão abundante que não tem essas brigas, mas tem outras, né? Mas ele continua assim: o grito por não ter o que vestir meia hora antes do horário de aula, o boletim amassado no bolso da calça jeans jogada no cesto de roupa suja,
A expressão de tromba diante do não de um pai. Né, que o filho faz assim. O pai diz: não queria. A terceira batida de carro, sem grandes consequências, do mês. É um jovem adolescente, né? Um jovem. As constantes palavras de descontentamento. O argumento de que todo mundo faz isso e de que eu sou o único cujos pais obrigam a reticências. Tudo isso deve ser visto como mais do que chateações que atrapalham a vida, que de outra forma seria agradável. Esses são momentos para os quais Deus fez os pais. Vocês são os agentes vigilantes de Deus. O chamado de vocês é incrivelmente alto. Vocês são um instrumento de Deus para ajudar a preparar um filho para fazer suas últimas decisões antes de sair de casa e entrar no mundo de Deus. Esses momentos fazem sua vida valer a pena, a sua vida pai. Aqui você fará uma contribuição que é infinitamente mais valiosa do que qualquer carreira ou realização financeira. E a outra parte que eu quero ler, a última aqui de Patrick, diz assim: nossa tendência como pais é encararmos a tarefa de educar com expectativas como se tivéssemos garantias rigorosamente aplicadas. Achamos que se fizermos a nossa parte, nossos filhos serão cidadãos exemplares. Contudo, em um mundo depravado não é assim que as coisas funcionam. Tendemos a encarar a tarefa de pais com um senso de propriedade, pensando: esses são nossos filhos, temos direito à obediência deles. Essas suposições abrem caminho para que nossa identidade seja absorvida por nossos filhos. Começamos a ter a necessidade de que eles sejam o que deveríamos ser para podermos ter a sensação de realização e sucesso. Ou seja, aqueles pais que querem ter a realização e sucesso na vida dos filhos. É errado. Começamos a olhar para nossos filhos como troféus e não como criaturas de Deus. Forte isso que ele fala, né? Meu filho, a gente não demonstra, não. Meu filho é um troféu, olha como ele é bem sucedido. Mas não é uma criatura de Deus. Agora ele pode ser bem sucedido, é claro. Que pai que não quer que o filho seja bem sucedido todo, né? Mas isso, o principal, o número um na minha vida como pai, eu quero que o meu filho seja uma criatura de Deus. Ele é filho de Deus, em primeiro lugar. Secretamente, desejamos exibi-los nas instantes de nossas vidas como testemunhos vivos de um trabalho bem feito. Olha aqui, como eu sou bem sucedido, olha o que eu fiz com vocês. Secretamente a gente quer isso. Quando eles não correspondem às nossas expectativas, nós não ficamos tristes por eles, nem lutamos por eles, mas ficamos bravos com eles e lutamos contra eles. Na verdade, ficamos tristes por nós mesmos e por nossa perda. Ficamos bravos porque eles nos tomaram algo de valor, algo que se tornou o nosso tesouro, nosso ídolo, que passou a governar os nossos corações. Ou seja, uma reputação para o sucesso. É tão fácil perder de vista o fato de que eles são filhos de Deus e que não pertencem a nós. Eles não são dados para trazer glória a nós, mas para trazer glória a Deus. Pai, suas vidas, suas escolhas, suas atitudes podem atrapalhar ou facilitar com que seus filhos e netos se cheguem a Deus. Sua maneira de viver a vida cristã pode os deixar embaraçados quanto ao servir a Deus. Vocês podem impedir eles de irem a Deus com segurança, se não estiverem vivendo a vida cristã de modo digno. Estou falando isso por causa do versículo que Jesus fala: não embaraceis, ou não deixeis, não atrapalheis os pequeninos virem a mim. Então se esforcem, fiquem firmes, nunca desistam, nunca afrouxem sua maneira de viver. Vivam as bênçãos e os milagres de Deus em suas vidas. Compartilhem, testemunhem aos seus filhos e netos desses milagres e bênçãos como uma forma de impactá-los para que se submetam a esse Deus vivo e ativo no mundo, em especial nas nossas vidas. Amém?